dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje estamos mais uma vez para lermos a palavra do Senhor. Hoje é nosso 34º dia. Você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva aqui no canal para você estar sempre recebendo os vídeos novos. Estamos numa jornada maravilhosa de leitura da Bíblia, onde é dividido em 365 dias. Também curta esse vídeo para chegar e alcançar novas pessoas, que seja uma semente através da sua vida plantada em outros corações. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Então vamos começar o nosso dia de hoje? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui, Senhor, neste momento para glorificar, Senhor, e aprender também um pouco mais de Ti. Senhor Jesus, fala com cada um de nós, que essa mensagem de hoje possa entrar no nosso coração e que possamos cada dia mais sermos transformados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. E a leitura de hoje é Êxodo capítulo 17, versículo 8, a Êxodo capítulo 19, versículo 15. Amaleque peleja contra os israelitas. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Redifim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro que chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde estava se acampando, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se, e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito ao Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifício para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus.
Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e as obras que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás a carga. Se isso fizeres, Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo o teu povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés e seu sogro, o qual se foi à sua terra. Deus fala com Moisés no Monte Sinai, capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Redifim, vieram do deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as águas das águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciões do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá de diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subiram ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Ó, podia nem chegar perto de mulher. Não dava ruim. Estudo de hoje, Êxodo capítulo 19, versículo 4 ao 8. Deus tinha um motivo para resgatar os israelitas da escravidão. Agora ele estava pronto para dizer-lhes qual era a razão. Israel tornou-se um reino de sacerdotes e uma nação santa, onde qualquer um podia ter liberdade de aproximar-se de Deus. O Senhor chamou Israel para representar o seu estilo de vida, para ensinar a sua palavra e para ser um agente de salvação para o mundo.
Todas as nações da terra serão abençoadas por intermédio dos descendentes de Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 18. Não demorou muito, no entanto, para que o povo corrompesse o plano de Deus. Então o Senhor escolheu os descendentes de Arão, da tribo de Levi, para serem sacerdotes. Levítico capítulo 8 e 9. E para representarem o que Deus havia chamado toda a nação para ser. Em Jesus Cristo, Deus mais uma vez ampliou seu plano para englobar toda a humanidade. A morte e a ressurreição de Cristo permitiam que qualquer um se aproximasse de Deus livremente por intermédio de Cristo. Por meio do Espírito Santo, a Igreja torna-se uma comunidade de santos de sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A Igreja é proclamada a representar o estilo de vida de Deus, de ensinar a sua palavra e de ser seu agente de salvação para o mundo. Deus procura abençoar o mundo por seu intermédio. Quem Deus pode abençoar hoje por meio da sua vida? Mateus capítulo 22, versículo 34 ao capítulo 23, versículo 12. O maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova para esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo é o Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: O que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. E ele lhes disse: Então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Capítulo 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeça-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês só têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Estudo de hoje, Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Jesus disse que se nós realmente amarmos o Senhor e o nosso próximo, estaremos naturalmente guardando os mandamentos. A perspectiva de Jesus coloca a lei de Deus em termos de o que devemos fazer, não do que devemos praticar. Em vez de focar-se no não, concentre-se em tudo que você pode fazer para demonstrar o seu amor a Deus e ao próximo. O que você é capaz de realizar hoje para demonstrar ao próximo e a Deus que você os ama? Orando salmos. Ore o Salmo 27, versículos 7 ao 14, firmando um compromisso com a causa do Senhor. Comprometa-se a sempre confiar no tempo de Deus. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites a teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação.
Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espinhando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhos contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Provérbios capítulo 6, versículo 27 ao 35. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado, se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. E esta foi mais uma leitura do dia de hoje, espero você aqui amanhã e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau!